No mundo de hoje, tem rede social que sabe mais sobre você do que a sua mãe. E não é novidade para ninguém que os governos negociam suas informações a todo momento. Os governos e empresas guardam segredos privados, mas vigiam todos os indivíduos, quando a relação deveria ser a inversa. Transparência para os poderosos, privacidade para os fracos. O autor dessa frase é Julian Assange, ativista australiano, membro antigo dos cypherpunks e fundador da Wikileaks, que foi preso na última quinta-feira por supostamente trair nações ao divulgar documentos secretos de corrupção. Desde 2012, na Embaixada do Equador, no Reino Unido, sob asilo político e clamando ilegalidade em sua prisão, a jornada dele e de muitos ativistas pela liberdade de informação na internet mostram que é uma guerra virtual em curso e que estamos perdendo feio. Para entender tudo isso, porém, é preciso voltar no tempo para entender o que está em jogo, qual a internet que queremos estar e que mundo queremos cultivar. As prisões já estão acontecendo, e além dele, o ativista sueco Ola Bini foi preso horas depois de Assange, e por isso, parafraseando seu livro, atenção, esse vídeo não é um manifesto, não há mais tempo para isso, esse vídeo é um alerta. E aí? Suave? Tranquilo? Seguinte, conversando no Twitter do canal, eu decidi pausar a série do Privilégio para refletir urgente sobre a prisão de Julian Assange. Talvez você não o conheça, mas certamente conhece alguns dos seus vazamentos, como o Panama Papers, ou quando ele revelou que o Brasil era espionado pelos Estados Unidos, grampeando as ligações para Dilma Rousseff, a presidente na época dos documentos. Alguns enxergam Assange como um mártir defensor da liberdade, outros o consideram um lacaio de interesses específicos e criminosos. Quem, afinal, é Julian Assange e que debate ele traz para a nova guerra que estamos vivendo? Começa agora a Semana Assange. Então já deixa o seu like, sua inscrição e no final não esquece de comentar. A internet é como uma estrada. Houve um tempo lá no século passado que essa estrada era livre sem nenhum impedimento. Não havia pedágios e todas as informações estavam disponíveis sem barreiras. Isso proporcionou muito avanço e troca de conhecimento. Mas conhecimento é poder, e percebendo isso, a estrada começou a ser tomada por certos interesses. Taxas, propagandas, empresas, políticos, a estrada da internet foi enchendo de olhos perigosos a disputa pelo seu controle. Algumas pessoas, porém, decidiram criar escudos contra essa vigilância, e a partir da criptografia, começaram a se proteger de invasões. Foi lá em 1993 que essa discussão começou, quando Eric Rius escreveu um livro chamado Manifesto Cypherpunk, um manifesto pela resistência e luta por uma internet livre. Profissionais da física, matemática, computação se encontravam online para debater o futuro da internet como um movimento cultural. Nessa época, os usuários líderes da indústria de computação estavam presentes no fórum. Quem detinha o conhecimento da internet da época alcançou lugares sociais importantes de poder nos anos que viriam. Tim Berners-Lee, criador da web, Sean Parker, um dos criadores do Facebook, Bran Cohen, que criou o BitTorrent e, claro, Julian Assange. Então, primeiro de tudo, quem é Assange? 47 anos, australiano, programador, jornalista e uma das figuras centrais mais complexas na guerra de informações que vivemos. Ao completar 16 anos, em 1987, Assange começou a sua vida como hacker sob o nome de Mendax. Em 91, a Polícia Federal Australiana invadiu a sua casa em Melbourne, acusando de invasão hacker, e ele, que se declarou culpado, foi libertado sob fiança por bom comportamento. Depois desse caso na juventude, Assange foi estudar física e matemática na universidade, e ali iniciou seus trabalhos de pesquisa sobre a internet e seus efeitos nocivos para a sociedade, iniciando assim seu ativismo pela liberdade das documentações. Mais de 20 anos depois, Assange fundou o Wikileaks em 2006, um projeto de transparência e segurança para expor documentos secretos de governo e pessoas poderosas em geral. Assange desenvolveu um código original, uma espécie de Dropbox ou Google Drive do Wikileaks, através do qual documentos poderiam ser enviados à organização de maneira segura. Essa habilidade em programação foi criada alguns anos antes por Assange, que desenvolveu um sistema de criptografia para defensores de direitos humanos, que conseguiu divulgar documentos mesmo sob ameaças de regimes autoritários.
No Wikileaks, a ideia é manter um canal totalmente seguro para o envio de documentos com uma criptografia poderosa que não é apenas inviolável a ataques, mas que erradique qualquer possibilidade de rastreamento da origem do documento. O próprio Assange garante que é impossível ele mesmo saber as identidades dos materiais que vazam no Wikileaks. A ideia é, portanto, manter o princípio cypherpunk de que a informação quer ser livre e o compartilhamento deve ser seguro. De acordo com uma entrevista em janeiro de 2010, a equipe de Wikileaks é constituída por menos de 10 pessoas que trabalham em tempo integral, mas se especula que tenham entre 1.000 e 2.000 voluntários, entre intelectuais, ativistas, jornalistas, programadores, militares e informantes por todo o mundo. Na Tunísia e no Egito, por exemplo, a Wikileaks foi fundamental para formar um ativismo pan-arábico e iniciar a chamada Primavera Árabe. Os relatos da embaixada norte-americana na Tunísia, que vazaram descrevendo detalhes da extrema corrupção do governo do ditador Ben Ali, foram um incentivo e a gasolina para a revolta que acabou derrubando o ditador em janeiro de 2011. Ao longo dos anos, a Wikileaks divulgou muito material sobre autoritarismo e vigilância, e foi assim que grande parte da imprensa mundial acabou conhecendo a cultura do Wikileaks. Em abril de 2010, porém, os problemas maiores começaram para Julian Assange. Nesse mês, 91.000 documentos foram vazados na Wikileaks sobre a guerra do Afeganistão e as transgressões do governo americano, gerando uma crise institucional no governo Obama. Era a primeira vez que uma escala tão grande de documentos ia a público sobre os horrores da guerra. Coincidência ou não, um mês depois, um processo na Suécia o incrimina por acusação de crimes sexuais. Um processo muito estranho, diga-se de passagem, e com cara de armação conduzida pela Suécia, que inclusive já arquivou o processo. Sem recuar, porém, o Wikileaks, em julho de 2010, traz o maior vazamento de documentos sigilosos da história militar americana até o momento. O ataque aéreo a civis em Bagdá e começa a caça às bruxas dos Estados Unidos a Assange e seu site. Isso acaba motivando o Wikileaks a publicar ainda mais e superar o seu recorde. Apenas 3 meses depois, quase 400.000 documentos sobre a guerra do Iraque vão ao ar, expondo uma recontagem de vítimas elaborada pelo exército americano para esconder a crueldade das ações e outros detalhes sórdidos bem tensos. Muitos países começam a temer as ações de Assange. O Panama Papers, por exemplo, que envolveu milhares de pessoas em diversos países, criou ódio do mundo inteiro sobre ele, e as ameaças de perseguição só aumentaram. Ainda em 2010, a polícia interrogou Assange a respeito das 2 acusações de abuso sexual que ele nega, e o pedido de prisão internacional foi emitido, cabendo à polícia de Londres, fazendo-o pagar uma fiança de 240 mil libras, libertando-o a partir de alguns acordos. E decora bem essa informação sobre os acordos. Enfim, em junho de 2012, com receio de extradição, Assange pediu asilo político, que foi concedido depois de cerca de 2 meses, pelo governo do Equador, na época presidido por Rafael Correia. Julian ainda tentou e apelou na justiça inglesa para não ser extraditado para a Suécia, mas perdeu o caso, gerando uma situação tragicômica. Proibido de pisar em solo inglês, ele ficou restrito a um quarto na embaixada, aguardando o pedido de extradição de alguém, seja a Suécia, seja os Estados Unidos, quem conseguiria deter o Wikileaks. Percebendo que não havia mais processo, o Reino Unido aplicou por si só um xadrez bem desleal. Lembra que eu disse que em 2010 Assange fez alguns acordos para sair da prisão? Um deles era o comparecimento a alguns julgamentos constantes como preço de troca. Porém, como em 2012 ele estava na embaixada e com risco de ser exilado caso saísse dali, ele não compareceu aos julgamentos. Isso acabou abrindo uma brecha para o Reino Unido para pedir a sua prisão por 1 ano por falta de cumprimento aos acordos. Com esses pedidos, só faltava então o fim da proteção do Equador. Na época de Rafael Correia, Assange recebeu muitas personalidades na embaixada. Lady Gaga, Yoko Ono, jornalistas dos mais variados espectros políticos, mas ao passar dos anos, as relações foram se estreitando, e quando Lenin Moreno, o atual presidente, que era aliado de Rafael Correia e chegou a ser vice-presidente, chegou ao poder, isso se alterou completamente. Moreno assumiu uma outra linha política e rompeu com Rafael Correia, passando a aplicar regras cada vez mais tensas a Assange, que inclusive está processando o governo por falta de cumprimento do acordo. As relações de Julian e do presidente Lenin Moreno sempre foram conturbadas, quando o Wikileaks vazou recentemente uma outra leva de papers, o INA Papers, que revelam supostos escândalos de corrupção no Equador. A família Lenin Moreno é acusada de receber 18 milhões de dólares em propina, cerca de 70 milhões de reais, de uma empreiteira chinesa. Ele nega e rebate, dizendo que isso são perseguições de Rafael Correia e Julian Assange. Seria esse então o fim do acordo entre Equador e Julian?
Não sabemos a verdade, mas oficialmente o discurso é que Assange acaba atrapalhando as relações do Equador com outros países que temem ser espionados por ele a partir da embaixada. Moreno afirmou no Twitter que o Equador perdeu a paciência com a conduta do Julián, porque ele não para de desrespeitar as regras da embaixada, que geram muitos custos que, segundo o governo, chegam a 6 milhões por ano. Aqui as coisas começam a ficar muito nebulosas, porque olhando na imprensa o que tem sido divulgado sobre Julián, vemos que teoricamente a sua prisão é por atividades hackers. Na verdade, Assange é diretamente acusado de tentar ajudar uma fonte a se conectar com mais segurança no Departamento de Defesa dos Estados Unidos para que ela pudesse se manter em anonimato ao divulgar informações sigilosas. Em outras palavras, a denúncia está criminalizando a proteção e o anonimato de fontes, algo que não é só permitido a jornalistas, mas representa um dever do jornalista. Foi isso, inclusive, que travou o pedido de extradição americano há alguns anos atrás. Percebendo que jornais grandes como o New York Times e o Guardian faziam a mesma coisa, como é que esse pedido de prisão ia acontecer? Na quinta-feira, porém, depois de quase 7 anos na frente do edifício, a polícia britânica pôde enfim prender Julián Assange quando o asilo dele foi revogado pelo governo do Equador. Às 9h15, o mundo já sabia o que viria. A mídia aguardava a prisão de Assange junto de protestos em seu favor. Numa prisão que ele acusa ser ilegal e é carregado para fora de embaixada, ele parece mandar um recado em sua saída. Assange trazia em suas mãos o livro História de Estado de Segurança Nacional, que fala de um suposto complexo industrial militar e faz uma crítica ao poder oculto das forças de vigilância da política americana. O livro de Gore Vidal é uma crítica pesada ao imperialismo vigilante. Será que Assange estaria criticando e mandando um recado? Não sabemos, mas o que essa prisão mostra é que vivemos uma guerra híbrida entre real e virtual, e é isso que está em jogo e em disputa, portanto. Talvez nesse momento você esteja querendo colocar Assange em alguma caixinha política ou definição estreita, dizendo que ele é lacaio de algum interesse ou que serve apenas a algumas pessoas. Como definir Assange? Seu comportamento, de fato, traz muita crise política e pode ser classificada como crime, mas acima de tudo, ela revela muitos debates que estão por baixo do tapete. Vivemos uma distopia transnacional, um mundo totalitário novo, onde Estado e empresas privadas já estão tão super integrados em espionagens que é difícil separar a linha entre cada um. Sujeito, sociedade, governo e privacidade estão tão imbricadas numa rede de poderes que as maiores empresas de rede social, por exemplo, acabam funcionando como extensões das agências de segurança de cada país. Com elas, sabe-se absolutamente tudo sobre nós, e é esse o novo modelo de negócio mundial. Colheita de dados voluntária. A internet é uma arena em disputa, e passou da hora da gente se ligar ao que está acontecendo. Parece ser esse o recado de Assange. Estamos vivendo numa era sem patrões visíveis, onde nós somos voluntários da nossa própria vigilância. Se há muita informação escondida, o debate sobre Assange é bem mais profundo. Se as organizações políticas estão fazendo um esforço gigante para esconder algumas coisas, é porque aí tem. E a hora que esses documentos são revelados, há sempre uma esperança de que podemos fazer algo bom com ela. Assange é, então, uma arma pela transparência? Ou será que não? E governos devem manter segredos de Estado em nome da segurança nacional, e Assange pode ser, então, um grande criminoso? Essas respostas não são nada fáceis, mas tudo isso, todas essas questões do final do vídeo, é o que vamos ver no episódio de quinta-feira, na continuação da Semana Assange. As políticas de controle e uma nova guerra mundial. Se você gostou desse vídeo, ajuda o canal com like, inscrição, comenta aí embaixo para a gente conversar e debater. E se possível, colabora ativamente no financiamento coletivo que tem o link na descrição. São novos os tempos, novas formas de engajar-se na internet, de financiar os trabalhos que lutam contra a corrente. E mais do que nunca, e por isso faz sentido dizer, máxima privacidade para as pessoas e toda transparência a governos e poderosos.